Vamos dar início, então, ao nosso ciclo de palestras dessa parte da tarde, agora com o módulo 2, Experiências Brasileiras. Nós teremos agora a palestra com o tema Origem do empreendimento, modelo de negócio, vazões, qualidade, clientes, potencial de expansão, potenciais clientes e adaptações na qualidade. O palestrante é o senhor Fernando Gomes da Silva, diretor da Aquapolo Ambiental. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite que a ABS, a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento, nos fez para apresentar o nosso case. Se desculpe, a voz está um pouco falhando aqui, mas vamos tentar superar. A gente costuma estruturar essa palestra começando por um vídeo que dá uma visão que tenta uniformizar o projeto enquanto tal, como o Case Aquapolo, como deram o nome à nossa apresentação. Em seguida, a gente tenta fazer uma apresentação estruturada, mas quase sempre voltada à característica da plateia. Tive acesso aqui a lista de quem se inscreveu nesse seminário, e ele é bastante eclético. Temos desde a universidade até operadores, projetistas. Portanto, a gente vai tentar fazer uma palestra que consiga navegar pelos temas que são de interesse, de curiosidade, e amanhã, na parte da tarde, temos uma visita muito mais voltada para conhecer as instalações e uma visão da realidade do que é esse projeto. Então, a gente começaria por apresentar um vídeo de 6 minutos e, em seguida, a gente retoma a apresentação dos slides. Você starta o vídeo aí? A água é o berço da vida e parte indispensável dela. Um elemento que constitui 75% do nosso organismo e do nosso planeta. Mas todo esse mundo azul corre o risco de não mais dispor de água limpa. Isso porque 97% de toda a água do planeta é salgada, 2% está em forma de gelo e apenas 1% é representada pelos rios e lagos que garantem o abastecimento de água doce para o consumo humano. De acordo com dados da ONU, a escassez de água já atinge 2 bilhões de pessoas. E na região metropolitana de São Paulo, esse quadro não é diferente. Com índices de disponibilidade hídrica semelhantes às áreas mais secas do Nordeste, o volume de água de rios e represas já é menor que a demanda da população. Portanto, o uso consciente dos recursos hídricos é fundamental para garantir qualidade de vida e sustentabilidade ao meio ambiente. Pensando nisso, uma parceria entre BRK Ambiental e Sabesp viabiliza o projeto Aquapolo, um empreendimento pioneiro e inovador na América Latina, e um dos 10 maiores do mundo dedicados à produção de água de reuso para fins industriais. Na estação de tratamento de esgoto ABC, localizada na divisa de São Paulo e São Caetano do Sul, é produzida através de uma estação de tratamento água de reuso para o polo petroquímico do ABC e para outras grandes empresas da região. O Aquapolo tem capacidade de fornecer até 1.000 litros de água de reuso por segundo, permitindo que as indústrias deixem de consumir um volume de água potável suficiente para abastecer uma cidade de até 500 mil habitantes. Uma solução sustentável que, ao reciclar e reaproveitar o esgoto, atende à crescente demanda industrial, ao mesmo tempo em que preserva os escassos recursos hídricos da região. Com um projeto inovador, o Aquapolo produz água de reuso a partir do esgoto tratado pela Estação de Tratamento de Esgoto ABC. Parte desse efluente, que normalmente seria retornado à natureza, é captado de forma individual nos 6 decantadores existentes e, por gravidade, levado até a estação elevatória de baixa carga, onde é bombeado para a unidade de tratamento preliminar, passando por filtros de discos com a função de reter sólidos com dimensões iguais ou superiores a 400 microns. O efluente filtrado é então direcionado ao TMBR, que consiste no tratamento por um reator biológico terciário, seguido de ultrafiltração. Na fase de tratamento biológico, ocorre remoção de nitrogênio, fósforo e matéria orgânica, através de processos anóxicos e aeróbios.
Em seguida, o efluente é bombeado para os módulos de membranas de ultrafiltração. Essas membranas com poros de 0,05 microns são responsáveis por reter sólidos e bactérias por meio de filtração. Em intervalos constantes, ocorrem os processos de retrolavagem e limpeza química, responsáveis pela conservação e manutenção dos módulos. O líquido permeado do TMBR tem sua qualidade monitorada através de medidores online. Quando a qualidade não atender aos parâmetros exigidos pelo polo, será utilizado o processo de osmose reversa. A desinfecção é efetuada ao final de todo o processo, com a aplicação de dióxido de cloro. Nesse momento, a água de reuso é bombeada pela estação elevatória de alta carga até o polo petroquímico, chegando também aos outros clientes da região. Visando prevenir eventuais interrupções e corrigir possíveis ajustes de qualidade da água, o Aquapolo concebeu tanques de armazenamento com capacidade para 70 mil metros cúbicos, atendendo às exigências do cliente quanto à qualidade e volume constante. Após a transformação dos efluentes, a água produzida percorre 17 quilômetros de adutora, abastecendo os clientes do Aquapolo, até chegar a Mauá, onde, por meio de uma torre de equilíbrio, é distribuída de forma constante e segura às diversas empresas que compõem o polo petroquímico do ABC. Preservando os recursos hídricos, o Aquapolo garante a permanência e sustentabilidade do polo petroquímico do ABC, além de proporcionar condições de crescimento e expansão ao comércio e indústrias da região, com o fornecimento de água de qualidade. O Aquapolo é um dos pioneiros na crescente tendência de reuso de efluentes. Uma tecnologia que hoje, além de fins industriais, também é utilizada para a produção de água potável em países localizados em regiões com disponibilidade hídrica muito restrita. O uso inteligente da água é sinônimo de qualidade de vida e sustentabilidade. Aquapolo. Transformar para perpetuar. Passando ao segundo item, uma visão aqui a respeito dos condicionantes do projeto. E aqui nessa sala todos sabem que existe um conflito pelo uso da água, basicamente em abastecimento público, indústria, geração de energia, irrigação e lazer. O abastecimento público é considerado prioritário quando houver uma demanda pelos recursos, mas todos os outros são previsíveis que se atendam. Outra questão que foi bastante ressaltada aqui na parte da manhã, nós estamos inseridos dentro de uma área no território brasileiro de baixíssima disponibilidade hídrica. Como vocês podem ver, a ONU recomenda com adequado em torno de 2.500 metros cúbicos por habitante ano. O Brasil, temos aqui, parecido com o México, os extremos, não é? 35 mil metros cúbicos, o estado de São Paulo já chega a 2.400 metros cúbicos por habitante ano, a região metropolitana 200 e, no caso específico da região do ABC, 120 metros cúbicos por habitante ano. Portanto, essa é uma das características de qualquer empreendimento e reuso industrial. Uma das características é a escassez hídrica na região em que o projeto deve ser estudado e implantado. A outra questão que todos aqui estão dispostos a trabalhar no sentido de que se aumente a disponibilidade hídrica de qualquer região, que é a grande questão. Os recursos são escassos e, portanto, cada um tem que contribuir com... Cada setor contribui com a sua parcela em relação a esse assunto. Foi ressaltado aqui hoje de manhã também a importância da redução de perdas, em seguida o uso racional, seja esse uso racional dentro das residências, como também dentro das indústrias, questões de preservação ambiental, no sentido de que esses recursos hídricos sejam preservados, que se evite lançamento de esgotos in natura, etc. Como quarto item de novos recursos, a dessalinização é uma alternativa que se estuda para aumentar a disponibilidade hídrica, e o reuso a partir do esgoto tratado, que é o caso específico do Aquapolo e tema desse seminário.
Por último, e não menos importante, a necessidade de que haja uma gestão integrada desses vários atores para que, ao final, cada um possa contribuir com a ampliação da disponibilidade hídrica. Eu gostaria só, talvez meio fora do contexto, mas dentro dele, de mostrar a vocês esta capa de um relatório feito pelas Nações Unidas em 2017, em que destacou o ano 2017 como o ano do reuso. Isso aqui está apagando, hein? Ok? Fica apagando essa tela aqui. Então, queria chamar a atenção para esse relatório das Nações Unidas, em que reforça a questão da economia circular, do esgoto, o esgoto tratado, como sendo um recurso não utilizado. Portanto, é isso que nos significa hoje, aqui nas palestras todas durante esses 2 dias, reforçando o papel do esgoto tratado como um recurso, não algo que a gente deve se ver livre, mas sim no sentido de ser novamente utilizado. Isso aqui fica apagando. Se apagasse para a plateia, era legal. Apaga só para mim aí. Aí eu vou olhar naquele lá. Muito bem. A gente precisa contextualizar aquilo que falamos de uma área de recursos hídricos escassos, e a gente tem aqui uma apresentação que contextualiza essa questão do balanço hídrico de recursos aqui na região metropolitana. Nós temos aqui o sistema hídrico, tá certo? Os grandes reservatórios, os rios, principalmente o Pinheiros e o Tietê, e gostaríamos de destacar as transferências existentes hoje para o sistema, para a região metropolitana. O Cantareira com 31 metros cúbicos por segundo, o sistema de Paraíba do Sul, Jaguari e Cesp, 5,1, Guaratuba, meio metro cúbico por segundo, Capivari, 1 metro cúbico por segundo, e o novo sistema São Lourenço, com 6,4, caracterizando uma importação de 44 metros cúbicos por segundo de bacias fora do Alto Tietê. E uma outorga de 20,7 metros cúbicos por segundo, que desce para a Baixada Santista, no sentido de afastar a cunha salina e manter a geração de Henry Borden. Portanto, como a gente pode perceber, nós temos um déficit, a região metropolitana aqui do ABC, a região do Alto Tietê, um déficit de 23 metros cúbicos por segundo. Ainda dentro dessa mesma base geográfica, gostaríamos de destacar que os sistemas produtores da Sabesp, Cantareira com 33, Baixo Cotia com 1, Alto Cotia com 0,2, o ABV com 16, São Lourenço com 6,4, como capacidade de adução futura, 5,5 do Rio Grande, 0,1 do Ribeirão da Estiva, 15 do Alto Tietê e 4 do Rio Claro. Aqui se localizam as estações de tratamento de esgoto, com a capacidade de tratamento de 12 de Barueri, 2,5 Novo Mundo, 1,5 São Miguel, 1,5 Suzano e 3 o ABC. E aqui, por último, e não menos importante também, o Aquapolo localizado com a capacidade de produzir 1 metro cúbico por segundo de água de reuso. Gostaria de destacar, portanto, que esse cerca de 20 metros cúbicos por segundo que a Sabesp tem de capacidade de tratamento de esgoto, toda ela menos dos 500 litros por segundo que o Aquapolo fornece para o polo petroquímico, toda essa diferença do esgoto tratado desce pela bacia e desce pelo Rio Tietê e vai parar lá na Argentina. Este mapa aqui tem o condão de mostrar como os recursos hídricos, os balanços de recursos hídricos na região metropolitana, permite vislumbrar no futuro o aproveitamento desse esgoto tratado como uma nova fonte, que é a tese que está subjacente aqui ao nosso seminário, como uma nova fonte de recurso, podendo ser
tanto utilizada como água consumida pela indústria ou pela residência ou por recarga de mananciais. Isso a gente vai ver mais adiante no sentido dessas possibilidades alternativas que o Aquapolo estudou. As alternativas que a gente apresenta não são alternativas, são alternativas estudadas pelo Aquapolo, não são compromissos nem da Sabesp, nem da BRK, nem da Secretaria de Recursos Hídricos, é mais um levantamento de alternativas e como esse recurso pode ser utilizado no futuro. O que deu origem ao projeto e sustentou esse projeto nada mais é do que a região de alta escassez hídrica, crescentes restrições a que os clientes industriais, as indústrias, aumentassem suas outorgas de captação nos corpos d'água, cada vez mais cara a água que eles produziam para si próprios, o crescimento do polo, como o engenheiro Paulo Massato falou hoje aqui de manhã, vislumbrava a possibilidade até de que o polo saísse da região onde estava por estrangulamento da sua capacidade de consumo de água. A redução do custo de manutenção, o polo petroquímico aqui de São Paulo era o polo petroquímico mais custoso de todos eles no Brasil, por conta da manutenção. E, por último, e mais importante no caso, o modelo de tratamento de esgoto não sofre influência em termos de regularidade de produção das mudanças pluviométricas. Ou seja, com chuva ou sem chuva, chega na estação de tratamento do ABC uma quantidade regular de esgoto. Nos pediram também para fazer uma linha do tempo, no sentido de ver que as coisas não acontecem instantaneamente. O engenheiro Paulo Massato, que falou hoje de manhã, ele está na origem das concepções dos primeiros estudos em que a Petroquímica União já apresentava demandas de recursos hídricos, procurando alternativas de suprimento, né? E por estudos conjuntos, em 2008 foi assinado um convênio, um acordo de cooperação entre o governo do Estado de São Paulo, assinado pelo governador e pelo Polo Petroquímico, representado à época pelo Petroquímica União, com a intenção de uso do esgoto tratado na ET-ABC para futuro aproveitamento industrial. Em 2009 foi constituída um acordo de como seria conduzido esse projeto. Em setembro de 2009 foi assinado o contrato de fornecimento com a Braskem. Em outubro de 2009 foi constituída a Aquapolo, uma sociedade de propósito específico. Foi dado início às obras de construção em abril de 2010, terminando em abril de 2012. Houve o início da pré-operação do projeto. Em dezembro de 2012 é o início oficial de produção do sistema Aquapolo para o polo petroquímico, sendo que esse contrato tem uma vigência até 2043, podendo ser prorrogado até outubro de 2053. Eu acredito para quem queira, de fato, tirar coisas, ideias e concretizar, se não tiver um modelo de negócio que consiga colocar de forma estruturada os interesses, isso tudo se perde em boas intenções. Como transformar as boas intenções num projeto, vamos dizer, de sucesso, depende muito da estruturação. Então, gostaria de passar rapidamente para vocês como é que essa estruturação foi feita. Como já disse, já havia um acordo, já havia uma perspectiva de fornecimento dessa água industrial para o polo petroquímico e, no caso, a Braskem, nessa época já a Braskem, liderou o polo consumidor, garantindo a sua necessidade desse recurso ao longo do tempo. Portanto, esse contrato de fornecimento é a âncora do projeto. Com esse contrato de fornecimento e estruturado de uma forma institucional, né, criando uma sociedade de propósito específico,
com 2 sócios, no caso a Sabesp com 49% e a BRK com 51%, foi obtido um financiamento de 18 anos de pagamento a uma taxa de TR mais 8,75. Com este contrato e com este financiamento foi feita a construção e a partir daí a Sabesp fornece um contrato de fornecimento do esgoto para o Aquapolo, nos mesmos prazos e com compromisso de qualidade, e isto faz com que aquele cronograma 2053 possa ser atingido. Então, essa estruturação é, a meu ver, o coração do projeto. Ou seja, quando você coloca todos os interesses na mesma direção. Para vocês terem uma ideia, que é um assunto meio complementar, a nossa capacidade de produção hoje substitui água potável equivalente a uma produção para atender uma população maior que Santos, né? Um pouco menor que Sorocaba, podendo produzir água de reuso equivalente a uma cidade de 500 mil habitantes. Uma visão agora mais da obra em si. Em amarelo vocês podem ver a área da ET e da Sabesp, em azul a área da EPAI do Aquapolo. Seguindo aqui, basicamente, o fluxo, você tem tanques de aeração, você tem a ET ABC nessa parte verde, e a Aquapolo escolhe dos decantadores secundários aquele efluente que melhor se adapta ao nosso processo. Fazemos o tratamento no que nós chamamos de EPAI. O resultado desse tratamento é bombeado para uma adutora de 17 quilômetros até o polo petroquímico. Foi até comentado hoje de manhã a importância da logística de implantação de uma estação como essa, visando redução de custos, e o que a gente pode dizer que, de fato, essa adutora custou quase 3/4 do preço do empreendimento, foi a adutora e o sistema de distribuição. Portanto, essa distância entre o sistema produtor e o consumidor é uma coisa que tem que ser levada em consideração na hora dos números do projeto. Vendo um pouquinho mais detalhadamente, a gente se utiliza numa fase um tratamento biológico, em seguida passa pelas membranas de ultrafiltração. Vocês viram no filme até isso de forma mais interessante. Em seguida, uma parte para atingir o nosso padrão de qualidade de, basicamente, condutividade, uma parte da produção que passa pela ultrafiltração passa pelo processo de osmose no sentido de atingir a qualidade desejada em termos de condutividade. Aqui é clássico também este quadro. Nesta primeira barra, nós temos o efeito da ultrafiltração e nesta outra o efeito em termos de retenção, não é? Que é feita dentro da osmose reversa. Então, uma parte da produção passa pela ultrafiltração e uma outra parte passa pelo processo de osmose reversa. Esse quadro aqui dá uma visão bastante interessante do início de qualquer projeto. Do lado direito da última coluna, nós temos o requisito do cliente. O cliente queria uma DQO menor que 25, uma DBO menor que 10, uma amônia menor que 1, um fósforo menor que 0,5, sólido suspenso menor que 2, uma turbidez menor que 1 e uma condutividade menor que 500 microsieverts. Muito bem. Isso é o que o cliente quer, adaptado às suas circunstâncias de tratamento, de uso. O que uma ET convencional, tratamento secundário, é capaz de atender,
em torno de 100 para DQO, 30 de DBO, 20 de amônia, 5 de fósforo, 40 de sólido suspenso, 15 de turbidez, 650, que era o compromisso que a Sabesp tinha ou tem com o Aquapolo em termos de fornecimento dentro de uma bacia industrial. Portanto, esses primeiros 4 aqui, a gente consegue fazer essa redução dentro do processo biológico. Este verdinho aqui, esses verdinhos aqui, dentro da ultrafiltração, e essa condutividade, o processo de osmose reversa. Então, esses são os desafios que o projeto tinha que atender. É muito número, mas que vocês vou já passar aqui para o final. Nesta primeira coluna, nós temos o que a gente recebe, o contrato que a Sabesp tem com o Aquapolo, em termos de parâmetros. Esta segunda coluna, os parâmetros que nós temos estabelecidos de qualidade com o polo petroquímico. O terceiro já é um dado de realidade, já é o que a gente vem conseguindo ao longo dos 6 anos. E aqui, uma pequena provocação, os parâmetros que são estabelecidos para água potável. Então, como vocês podem perceber, a gente atende todos os parâmetros da água potável. Esses são os clientes atuais do Aquapolo. Nós temos esse núcleo que é o polo petroquímico, com um sistema de distribuição próprio a partir de uma torre, como vocês viram na animação, e esses outros 3 são clientes que são abastecidos a partir da adutora e são empresas que foram agregadas depois da inauguração do projeto. Então, essa basicamente é a configuração dos clientes atuais. Nós estamos entregando cerca de 450 litros por segundo. Os clientes são esses, como vocês podem perceber, as 4 empresas da Braskem, elas são responsáveis pela maior parte do consumo. A Bridgestone, a Hydro e a Paranapanema são as que são abastecidas a partir da adutora, e essas outras 4, Oxiteno, Cabo de Air Liquid e White Martin, são abastecidas a partir da torre de resfriamento, a torre de equilíbrio, como a gente chama. Portanto, este é um contrato, take or pay, de 650 litros por segundo. Este é a capacidade de entrega, mas não o que a gente está entregando hoje. O projeto original tinha a Petrobras, a Recap como cliente, mas isso ao longo do tempo não se concretizou. Esse estudo feito pela CH2M, em 2002, falava em 760 litros por segundo, com essas empresas como sendo as empresas prospectadas à época. Esse aqui deu base ao primeiro desenho do dimensionamento do projeto. Hoje nós temos aqui estudos complementares ao abastecimento que a gente faz hoje. Nós temos esses clientes em potencial, cada um deles dentro de uma determinada situação. Eu queria destacar aqui a GM, que fica encostada na nossa adutora, a Transpetro, a Sangoban, a Universidade Federal do ABC, que eu gostaria de fazer um destaque. Temos pelo menos 2 pessoas da Universidade Federal aqui que eu já vi na lista, e essas outras empresas que estamos em fase de prospecção e de negociação. A Universidade Federal do ABC é basicamente o fornecimento para uso nas descargas sanitárias do prédio da Universidade Federal. A gente ainda está em fase de licenciamento sanitário, de tal forma que esse uso de vaso sanitário não está incluído nessa resolução e pretende-se fazer um licenciamento específico para uso em vasos sanitários. Então, esses são os clientes potenciais para 2019. Agora, aqui é
ressalto aquilo que eu falei há pouco. Esse é um estudo que a Aquapolo fez. Esse aqui não é um estudo que a Sabesp tem. Não é um estudo que a área de recursos hídricos do governo do Estado tem. Essa é uma visão, não é, de expansão a partir do tratamento na ET-ABC. Uma alternativa seria estender ou criar um outro polo para a região de São Bernardo do Campo, tendo como última empresa que ia ser abastecida a Volkswagen. A modelagem de um projeto como esse, basicamente ele tem que ter uma âncora, um cliente ou um conjunto de clientes que garantam a possibilidade de financiamento de tal forma que, a partir de uma tarifa pré-estabelecida, a gente possa fazer a obra e, a partir daí, gerenciar o fornecimento por um número X de anos. Não é isso? Mas tudo passa por uma ideia, tudo começa com uma ideia. E a gente considera que a direção do ABC, apesar daqui o braço do Rio Grande ser sempre uma região que sofre, ou pelo menos até hoje, não tem sofrido grandes restrições, né, no braço do Rio Grande, etc. Mas, em termos de perspectiva, a gente considera como sendo um potencial em torno de 100 litros por segundo. Capacidade essa que a gente tem instalado na planta do Aquapolo hoje. Uma outra, entre aspas, provocação, que eu acho que o momento é esse, né? Pessoas reunidas pensando no futuro do uso do reuso, da água de reuso a partir do esgoto tratado, a gente gostaria de destacar um estudo que a gente fez baseado em recarga de mananciais. As 3 possibilidades que a gente vê como factíveis. Então, para quem conhece aqui para quem conhece os nossos reservatórios, uma das alternativas seria no corpo da Billings, que por sua vez tem uma conexão com o Guarapiranga a partir desta conexão. A Mara está aí? Taquacetuba, vamos falar com quem conhece. O braço Taquacetuba, que liga por aqui, não é? Então, portanto, a partir daqui a gente podia chegar no Guarapiranga, já que esse é o corpo da Billings no qual não é feita a captação. A captação da Sabesp é feita somente a partir desta contenção aqui que existe ali no Riacho Grande. Então, a outra alternativa seria chegar ao Riacho Grande, e a terceira alternativa seria, já para uma vazão menor, utilizando a própria adutora do Aquapolo, que chega até aqui, uma derivação do própria adutora do Aquapolo, abastecendo esse braço do Rio Grande. Esse negócio é bonitinho aqui, ó. Essa animação. Muito bem, então essas são 3 alternativas possíveis a partir de um tratamento. A gente teria capacidade no ABC, já que a ET-ABC tem hoje capacidade para 3 metros cúbicos por segundo, com a perspectiva de em 4 ou 5 anos chegar a 4 metros cúbicos por segundo, depois chegando a 5 ou 6. Não sei quem pode me dizer aí com mais detalhes. Muito bem. Esse projeto, eu tenho dito que a gente está com muito tempo de pioneirismo, é um pioneirismo de 6 anos. Eu acredito que não fora essa crise que o país se viu envolvido, outros projetos já deveriam ter surgido usando essa modelagem, usando a modelagem de usar o esgoto, que é um recurso disponível para ser novamente utilizado. Mas já desde 2011 o projeto, pela sua concepção e pela sua maneira de olhar esse recurso, vem recebendo quase todos os anos um reconhecimento como um projeto de sucesso, tanto pela sua concepção quanto pela sua operação e os desdobramentos possíveis. Portanto, este reconhecimento é algo que só reforça a possibilidade de que outros empreendimentos como esse venham a ser levados em consideração. Aqui nós estamos pensando, o nosso colega Marcos Aceburi, aqui diretor da Aquapolo, representando a BRK, que nos trouxe essa frase de um seminário que ele assistiu,
em que o nosso principal cliente, sem saber que o Marcos estava na plateia, fez uma frase que é bastante instigadora, dizendo que o Aquapolo não é um projeto de gestão hídrica, mas de adaptação ao clima. Olhando do lado da Braskem, que é o nosso principal cliente, é aquele que está, de fato, nos seus números e na sua expectativa, mostrando que foi um acerto quando ele fez esse contrato há quase 8 anos atrás, fez com que a planta do ABC não tivesse sofrido nenhuma descontinuidade de processo durante a crise de 2014-2015, o que não aconteceu na petroquímica lá de Campinas, de Paulínia, que ficou pelo menos uma semana sem operar por conta de falta de água. Aconteceu isso com a Ródia na mesma região. Então, a estabilidade do fornecimento e a qualidade com que a gente tem atendido os parâmetros bastante exigentes, aqueles parâmetros que vocês viram, são controlados de hora a hora. Não é um acompanhamento do projeto em termos de qualidade, que o cara vai lá uma vez por mês, mede, faz uma coleta. Não, nós temos os parâmetros de qualidade são monitorados de hora a hora. Quando você não atinge aquele parâmetro, você recebe uma penalidade no faturamento. Não é uma mera, você passou do parâmetro, não. Se X horas eu fiquei fora do parâmetro, eu vou sofrendo penalidades financeiras. Quer dizer, há uma estruturação do negócio que faz com que, passados aí 6, 7 anos, a gente tenha conseguido deixar o cliente satisfeito, os acionistas satisfeitos, por conta de que o projeto se paga. Uma coisa que é importante deixar claro para essa plateia, não tem subsídio, não é? Tanto o financiamento quanto o capital foi um pequeno aporte feito pelas duas empresas lá no início, e o projeto está se mantendo financeiramente, cumprindo seus compromissos, cumprindo o pagamento do financiamento. Portanto, se a gente olhar por vários lados, por vários aspectos, seja o técnico, seja o financeiro, o empresarial, o projeto tem se mostrado vitorioso. Então, essa visão de que reuso não é um mero negócio, nem mesmo a gestão hídrica, mas uma possibilidade, e só eu não gostaria de deixar de passar essa oportunidade. Quando a doutora Mônica Porto falou hoje aqui de manhã em redundância, né, que já é um conceito feito no setor elétrico, a possibilidade de uma redundância, de você ter uma instalação como essa, capaz de ser operada, operacionalizada a partir do esgoto, quando você chegar numa determinada condição, é algo que eu acredito que nós deveríamos estar pensando, não é? No sentido de ter uma capacidade de produzir água de reuso, não necessariamente que ela já esteja vendida, mas no sentido de que ela possa ser acionada, como as termoelétricas são acionadas, e gerando as bandeiras vermelhas, consequências que a gente sabe, mas, pelo menos, o setor elétrico criou essa contingência e chegou à conclusão de quem paga, não é? Então, basicamente, esse é o recado que eu gostaria de dar, e a gente vai estar aí na fase de perguntas e respostas. Se tiver alguma outra coisa para a gente responder, a gente está à disposição. Muito obrigado, desculpe pela voz.